Bom dia, galera. É um prazer estar aqui com vocês no Café com Basquete. Hoje recebendo o Guerrinha, técnico do Mogi Basquete, melhor técnico do NBB esse ano e que é um dos membros da TBB, um dos fundadores da TBB, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a carreira dele, sobre as atualidades, sobre as novidades do NBB para a próxima temporada e muita coisa boa que está acontecendo na nossa associação de técnicos também. Bom dia, Guerrinha. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, cafezinho, né? Brasileiro. A gente tem que É uma brindar, cara. satisfação muito grande. Vou brindar com você aí o café. É, E aí não pode botar na mesa, aí, beber. é. Um prazer estar com você Eu aqui. não tenho muita superstição, não, viu? Não tenho superstição, não. Eu não sei se é superstição ou se é hábito, mas lá no Rio o pessoal fala assim, quando brinda não pode botar na mesa, tem que beber. Não, Guerrinha, sim, parabéns. o sal, quando passa na mão também, não pode, tem que pôr na mesa, não pega no ar, aqueles negócios. Aí já é demais, já é demais. Mas parabéns mais uma vez pelo prêmio de melhor técnico do NBB esse ano. É uma honra poder estar conversando com você aqui, ter essa amizade com você e ver o quanto que você vem evoluindo como técnico e se mantendo num bom nível nos vários últimos anos. Bom, eu acho que isso tem muito a ver com a criação da liga. Eu vou te explicar por quê. Quando eu iniciei, eu sou o segundo técnico com o maior número de vitórias do campeonato da CBB, que o primeiro é o Hélio, e eu sou o segundo de número de jogos e de vitórias, né? Aí, entrando na liga, hoje também eu estou pontuando aí em termos de número de jogos e vitórias. E é bem distinto os campeonatos que eu participei. No primeiro, a gente às vezes tirava o time da quadra, dava uma técnica, que vinha com aquele negócio marrento, como vocês dizem no Rio, para poder ganhar o jogo. A gente queria ganhar o jogo. E eu sinto que com a entrada da liga, nós ficamos muito mais profissionais, né? Estou falando no caso nós, técnicos, né? Lógico que ainda tem, cada um tem seu estilo, às vezes a gente sai fora do ponto no tempo, às vezes com a arbitragem, mas hoje a gente tem um respaldo, você é ouvido, então qualquer coisa, mesmo não concordando com você, você tem canais para chegar na arbitragem, né, da liga, mandar edição, existe contestação, resposta, argumentação, e nem por isso vão tomar decisão porque você reclamou. São discutidos os critérios, as formas, e te responde. E várias outras coisas, né? Quando eu jogava, você ia jogar fora de casa, você não ganhava. E também você não perdia em casa, era muito difícil, né? Você até ameaçava a arbitragem. Então, hoje a gente vê que é um nível administrativo muito bom, né? Evoluindo a cada temporada, e com isso faz com que a gente, treinadores, pense mais no nosso time, no próprio jogo, e não fica se perdendo o foco em arbitragem, em torcedor. Você até às vezes, né, eu entro no jogo, eu penso naquilo e do lado concentrado muito na minha equipe, e isso me ajudou muito a evolução como treinador. Isso é muito legal de ouvir, Guerrinha, porque a gente geralmente não pensa nessas coisas. A gente fala sobre treinador, ainda mais você com tantos anos de experiência como técnico, 22 anos como técnico, né? E aí a gente pensa nos campeonatos e tal, mas você tocou num ponto importante, a organização da liga, a maneira como que isso traz profissionalismo para a nossa classe e é um modelo a ser seguido para muita gente, né? Eu fico muito feliz com a evolução da liga. Você fez parte como técnico, como jogador de outros campeonatos nacionais que aconteceram antes, e você trazer esse depoimento sobre a Liga, sobre esse profissionalismo, é até parte de algo que eu quero conversar com você. Como que a Liga está reagindo a esse momento de pandemia? Quais são os ajustes que vão acontecer para o próximo ano? O que você pode falar de novidade para a gente sobre isso aí? Bom, eu acho que é no mundo inteiro. É lógico que cada um impacta de um jeito, cada país, cada clube tem o seu limite, o limiar aí, né, de dor. E a gente sabe que clubes com estrutura social, como Paulistano, Pinheiros, Minas, são mais fáceis de aguentar porque tem uma estrutura por trás. Clubes de futebol organizados, o próprio São Paulo, você percebe que teve uma facilidade maior. E clubes de futebol como Botafogo e o Corinthians,
mais, até em função de eleição e tal. E tem uns clubes, né, que são cidades. Bauru, Franca, Mogi e tantos, Rio Claro, né? Pato Branco, Unifacisa, a gente diria que a universidade também tem um pouco mais de estrutura. Mas esses clubes de cidade que a gente diz, uns mais, outros menos. Franca, no momento, tem um patrocinador muito forte, o SESI, mas os demais estão correndo atrás, né? E a gente vê que na Argentina, todos sentiram, inclusive o São Lourenço perdeu o elenco inteiro. Então, eu acho que, na realidade, a América do Sul aí, eu tenho conversado muito com os treinadores das Américas, eu faço parte da EBA, que é a Associação dos Treinadores das Américas, e no México, Venezuela nem se fala, Uruguai, Argentina muito, e Brasil também. Então, um ano aí de ajuste, um ano atípico, que eu acho que ainda vai refletir no outro ano ainda. Então, é momento para você fazer uma base boa, jogadores que você pode ter no elenco, títulos. Eu acredito, equipes como o Flamengo investindo, trocou jogadores, manteve a base. Franca, que mesmo perdendo, conseguiu manter uma base. O São Paulo provavelmente vem também mais ajustado para essa temporada. As demais equipes têm que fazer um trabalho de base para a próxima temporada. Até porque a renovação é importante também, né, Guerrinha? Eu sei que você gosta dessa ideia de renovar, de revelar jogadores e tal. Como é que você vê o impacto dessa pandemia e tudo isso no basquete de base e na LDB? A Liga tinha a ideia de começar uma LDB sub-17, eu não sei como é que estão esses planos agora. Como é que você vê o impacto para os jovens no basquete? Então, depende do modelo de equipe que enfrentar, né? Temporada passada a gente viu equipes até com 5, 6 estrangeiros, né? 2 naturalizados. E praticamente não sobrou nada para essa temporada de base. A nossa equipe fez um trabalho mesclado, né? Até pelas circunstâncias e necessidades também, e a gente fez uma base muito boa. Infelizmente, administrativamente, a gente não conseguiu segurar essa base. Nós já perdemos o Alexei, perdemos o Danilo e perdeu o André. Se a gente fica com a equipe da temporada passada e traz apenas mais 2 jogadores, a gente teria uma equipe de ponta para brigar com o Flamengo aí, Franca, né? Que são as equipes que têm um elenco melhor aí. Então, mas faz parte. Agora, eu gosto sempre de montar um tripé, né, que leva o time emocionalmente, que decide jogo, que tem mais qualidade. 3 jogadores que têm bom nível, mas que seja intermediário e que também faça várias funções. Isso é muito importante na montagem de um time. E 4, 5 jogadores mais novos, né? Desses 5, 3 que pode entrar no revezamento, na rotação e que vai crescendo, em funções principalmente. Jogadores mais novos, você não pode dar responsabilidade para eles, tem que dar funções, né? Confiança. E aí você vai fazendo esse trabalho. Protagonismo, mas não colocar o peso da responsabilidade ainda. Entendi. Exatamente, né? Se você de repente se retira um basquete, você dá a chave da cidade para o jogador, ele às vezes pode pesar cair no pé dele. Então não são todos que têm essa. Isso é verdade, isso é um processo, né? Eu passei como jogador, entrei na equipe de Franca com 16 anos. Eu fiquei 4 anos treinando Franca. Lógico que eu tinha um Hélio Rubens, um Fausto, né? Para treinar junto, excepcionais armadores, e eu aprendi muito. 3, 4 anos. Depois fui entrando com funções na equipe, né? E depois eu fui protagonista do time de Franca por 12, 15 anos. Joguei 22 anos em Franca. Então, eu acho que esse processo, né, hoje começa mais cedo. Mas, independente disso, o importante, o treinador, saber distribuir responsabilidade, funções, né, funções táticas, funções na equipe, para o jogador se sentir até confiante na tarefa que ele tem em cada jogo e na equipe. E, Guerra, mudando um pouquinho de assunto de quadra para fora da quadra. Fora da quadra, a TBB vem fazendo muitos avanços, né? A gente vem fazendo, principalmente nesse período
muitos eventos, muitas lives, muitos webinars e uma conexão muito grande também com associações técnicas pelas Américas, né? Nós temos uma parceria com a NABC dos Estados Unidos já há algum tempo, e aí recentemente nós começamos uma aproximação com outras associações, como a ACEPA lá na Argentina, e até antes dessa aproximação com a ACEPA, a criação da AEBA, Associação de Entrenadores de Baloncesto das Américas, no meu espanhol é 0.1, mas uma associação de técnicos que é, na verdade, uma associação de associações, e você tem participado das reuniões desde o início dessa iniciativa. Fala um pouquinho sobre isso. Bruno, então, você vê como é que é interessante, né? Você sempre tem que tirar proveito positivo das situações. O momento, né? Nós estamos aí já quase 4 meses de lockdown. Então, nos restou, com a nova tecnologia, né? A internet, aproximou muitas coisas, e acho que nunca, no meio de cada parte profissional, segmento profissional, nunca houve tantas opções de reciclagens, né? Eu sempre escutei muito, fazer uma clínica na Argentina, uma clínica no Brasil. Eu não tenho grana, eu tenho que trabalhar, eu dou aula em 3 colégios, mais o time. Então, de repente, ninguém pode sair de casa e todo mundo pode, virtualmente, de forma digital, estar no mundo inteiro, estudando, trocando informações, trocando ideias, compartilhando conhecimentos, né? A DAEBA começou com alguns treinadores que a gente já tinha feito um curso em Porto Rico, né, pela FIBA, e eles me ligaram e começamos a conversar para falar do momento da Liga do Brasil, do momento da Liga da Argentina, da Venezuela, de Porto Rico, e dali foi saindo a ideia da Associação Treinadores das Américas. Você não precisa falar no seu espanhol 0.1, pode falar em português. E o que é a ideia? A ideia hoje está com mais de 3 mil treinadores no Instagram, não é o WhatsApp, né? No Telegram, aonde tem a maior biblioteca virtual, acho que do basquetebol mundial. Não sei quantos mil títulos que tem, clínicas, que entra lá e interage, né? Até a associação vai começar do Brasil a postar esse canal para reciclagem, né? Como nós temos vários grupos no Brasil que já vinha fazendo isso, né? O Marquinhos faz isso há um bom tempo, muito legal o trabalho em foco, né? O basquetebol em foco, o Dante começou depois, o Davi, o Jefferson em Minas, a Tebarge já faz essa reciclagem, essas trocas, né? Presencial, agora passou a fazer em forma virtual também, em clínicas. Então você vê que o basquetebol, no nosso caso, está movimentando demais, e isso é muito legal, né? Agora, a Associação de Técnicos do Brasil, acho que nunca teve num momento tão bom com a sua entrada, né, para dar essa organizada aí de forma digital, como a gente diz, mais com o conselho de pessoas que não querem mais usar o basquete para nada e sim ajudar o basquete. São pessoas de conhecimento, fantástica, para ajudar o Carlão e o Chuí, sem troca de nada, sem interesse nenhum, ajudar o basquetebol, pelo que o basquetebol já nos deu. Então, eu acho que esse grupo, mais os treinadores brasileiros, mais o momento, nós estamos recriando muitas coisas, né? Refazendo correções de rota, como o nosso amigo Lula gosta de falar. E eu acho que está indo para um caminho muito legal e está tendo muitas trocas e vindo muitas coisas boas. A única coisa que eu preciso entender um pouco e o pessoal entender é na hora que voltar não querer colocar tudo em prática ao mesmo tempo. Tem que saber dosar, né? O jogador ficou parado 4 meses. A volta tem que ser progressiva. E o treinador também não pode chegar a querer jogar tudo ali na quadra. Tem que ser um trabalho também progressivo. Isso é um ponto importante. Eu sei que é um assunto que foi discutido entre técnicos também da NBB. Há pouco tempo você falou sobre isso com a gente. O que a gente pode passar para os técnicos de base, por exemplo? Como é que os times da NBB pretendem voltar? Você falou de uma coisa recentemente sobre a progressão física. Como é que está essa conversa? Então, temos também com vários contatos em vários países, né? Por exemplo, na Croácia, conversando com técnicos lá da Croácia, da Espanha,
que estão mais adiantados que a gente. Chegou o primeiro corona lá, e já saiu o corona e eles estão voltando agora. Então, esse primeiro mês, a nível de adulto, né, falando de competição, vai ser uma pré-temporada. É físico, é academia, trabalho de quadra, trabalho físico de corrida, de recuperação de tempo perdido, de coordenação, que você pode usar, né? Que formas de circuito e formas de trabalho direcionados, né? Para ganhar força, principalmente a pré-temporada, a gente usa muito para volume no início, que é trabalho de corrida, resistência e coordenação, que isso em qualquer momento da sua carreira é importante. E depois vai entrando os trabalhos específicos, né? Força, velocidade, isso é progressivamente encaixando. Então, acho que o primeiro mês é fazer um bom volume, uma boa base de trabalho de resistência, de coordenação, trabalho físico estruturado em academias, ou não precisa de muita coisa, né? Você pode fazer um trabalho funcional, que é muito legal também. E esse trabalho, fazer uma base boa para depois entrar na pré-temporada. A pré-temporada, nossa, sempre foi um mês, né, de físico, e vai entrando principalmente a partir da terceira semana, a parte de quadra com bola e tático, não jogadinha, mas trabalho técnico tático, rotação, espaçamento, muitas coisas que você pode desenvolver no time sem pensar em jogadas e sistemas de defesa, trabalhar o geral. E durante a competição, que a gente usa o paulista, a gente vai colocando conceitos de ataque, conceitos de defesa, cada situação em cada... o que você pretende, com a característica de jogador que você tem, o que você quer fazer? Marcar a quadra toda? A rotação que vai fazer isso? Finalização de quarto, finalização de jogo, início de partida. Então aí você começa a fazer o bolo, né, com os ingredientes que você tem em mãos. E vai desenvolvendo a equipe, né? Para nós, o calendário forte é o momento do NBB para os paulistas, onde a gente já começa o carro já desenvolver melhor, você com mais ferramentas, né? Com o time com mais opções táticas. E desenrolar, né? Para quem disputa a Liga Sul-Americana, a Liga das Américas, para quem quer chegar no playoff do NBB, ou quem quer começar forte a temporada para não desgarrar dos times mais fortes, né? Tem time que às vezes prefere dar volume da competição para chegar do meio da competição para frente, que é o que interessa para ele, a final. Então depende da equipe que você tem e o planejamento, né? O planejamento é macro, mas tem etapas, né? Nós, particularmente, na temporada regular, paulistas, nós dividimos em 3 partes a temporada, né? Isso, que vai até o final do Campeonato Paulista, com a pré-temporada, do início do NBB até janeiro, comecinho de janeiro, e de final de janeiro até o final da competição, que é maio, junho. Então são 3 ciclos aí para formar o macro. Interessante a gente pensa muito no calendário do esporte no Brasil, né? O esporte no Brasil é muito diferente de outros países, por exemplo. Se comparar uma temporada da NBA, por exemplo, a NBA começa num determinado momento, termina num determinado momento, e aí os jogadores têm aquele intertemporada ali para férias, para fazer uma recuperação física, às vezes até o tempo para uma cirurgia que era necessária durante a temporada e o cara postergou. E no Brasil se discute muito isso no futebol há muitos anos, né? A coisa dos campeonatos estaduais, como que isso interfere no planejamento do Campeonato Brasileiro. Antigamente nós tínhamos um Campeonato Brasileiro de Futebol que era em grupos, e aí tinha playoff depois, né? Tinha o mata-mata depois. Hoje em dia não tem mais o mata-mata, pontos corridos, mas aí nós meio que equiparamos o campeonato aos campeonatos europeus, mas é numa outra época e adicionando esses campeonatos estaduais. No basquete a gente acaba sofrendo um pouco com isso também. Agora, o exemplo do futebol, e aí acaba sendo um exemplo para outros esportes no Brasil, houve uma mudança de regra agora, temporária, que a FIFA autorizou, que são as 5 substituições. Não sei se você chegou a assistir, mas você pode substituir em 3 momentos diferentes do jogo, mas você pode substituir 5 jogadores. Então, você pode fazer 2 em 1, 3 em 1, fica a critério do técnico.
Você defende algum tipo de mudança de regulamento ou mudança de técnica, de regra, que seja temporária no basquete, ou você acha que o basquete é uma outra, sendo uma outra modalidade, a gente não precisa mudar? Ah, não, o basquete eu acho que ele é muito moderno, né? Eu acho que é muito. Tem algumas coisas que às vezes muda, atrapalha, né? Mas assim, no geral, o futebol ainda poderia tirar um impedimento só dentro da área, na minha opinião. Você poder revezar mais jogadores, né? Limite de falta acima de 8 ou 10 faltas, é tiro direto sem barreira. Aí eu acho que mudaria muito mais. O basquete é fantástico, tem regra para tudo. Às vezes é até difícil de entender tudo, né? A gente, como técnico, às vezes você fica meio perdido na arbitragem, pouquíssimos entendem tudo de arbitragem, né? Eu, particularmente, às vezes sou muito ignorante de tantas coisas que tem. Você fala, não, eu pensava que era assim, mesmo a gente estando atualizado, mesmo conversando, muita coisa. Eu acho que não tem necessidade, a não ser alguns ajustes que sempre a FIBA faz bem. Agora, em relação ao calendário, eu acho que o nosso problema, Brasil, Europa, Estados Unidos, é o clima. Nós temos clima bom o ano inteiro. Então, aqui é outdoor o tempo todo. Esporte indoor, que entra no nosso verão, que é no inverno deles. Então, dentro de indoor e outdoor, eu acho que existe uma diferença um pouco. Agora, os regionais, voltando para o nosso problema, só o Paulista que tem regional. Os outros estados, o Rio, não tem um regional bom. Então, isso às vezes atrapalha os paulistas, mas também falta para os outros estados. Se você souber usar bem o paulista, não desprezando o paulista, que ele é revelador de jogadores, preparador para uma competição internacional, você começa mais cedo a trabalhar uma base. Para a minha equipe, ano passado foi ótimo. Uma equipe nova, começou antes. A hora que começamos a liga, que nós tivemos contusões e um elenco muito pequeno. Mas o Paulista serviu para a gente ajustar, regular o carro, né? Se eu tivesse, de repente, em Minas com o meu time, talvez eu perceber isso só no segundo turno do Brasileiro. Tanto é que o Minas, com uma equipe experiente, só no meio do segundo turno que foi pegar no tranco. Então, a gente vê assim, depende do objetivo, do elenco, da idade e, realmente, das expectativas de cada equipe, né? Eu acho o regional importante. Esse ano, se tiver, na minha opinião, acho muito difícil ter ainda, porque não tem vacina. Olha um problema, por exemplo, as equipes, Mogi, um exemplo, de São Paulo a mesma coisa. Vários jogadores mais novos que completam a equipe, que vai ser um campeonato com os mais novos, né? Todas as equipes vão fazer isso. Ninguém vai estar com a sua equipe principal desde o início. Vai estar com o sub-22, com o sub-17, os meninos mais novos, um ou outro do adulto. Muitos pegam ônibus, muitos andam de metrô, muitos andam de trem. O trem vem de São Paulo até Mogi e vai a todo lugar. Imagina o transporte público, a molecada chegando e vindo para o treino. Não dá para fazer a bolha que a NBA fez, que a Europa fez. Então, são situações muito distintas, que eu acho que isso vai pesar enquanto não tiver uma vacinação, né? Uma vacina ou uma segurança, porque olha a responsabilidade que um time tem colocando todo mundo na quadra para treinar e para jogar. Primeiro que os times, os brasileiros não têm estrutura administrativa para isso, com pequenos clubes, como o Paulistano, vamos falar o caso do Pinheiros, né? O Minas Tênis, os demais clubes vão começar a pensar quem tem estrutura para ter protocolos, para estar recebendo, aferindo, segurança. Não é só passar o álcool gel na bola e na mão e pronto. São muitas coisas. Então, são coisas aí para pensar. Foi uma coisa que eu pensei assistindo, por exemplo, as finais agora do Campeonato Estadual de Futebol lá do Brasil, do Rio de Janeiro. Por exemplo, você meio que esquece o que está acontecendo quando você para os jogadores. A interação de jogadores abraçando e tal, comemorando. E aí, em alguns momentos, eu pensava assim, pô, mas e se um deles estiver infectado e tal? E aí você transporta isso para o basquete, que os espaços são menores, o contato físico é contínuo, e aí isso me faz entender por que algumas federações hesitaram tanto antes de começar
a planejar, a pensar. A Federação do Rio, por exemplo, de basquete, tinha pensado numa data para retorno, não sei se eles vão conseguir manter essa data para retorno. Então, assim, você tocou num ponto importante mais uma vez, a responsabilidade das entidades em colocar jovens, nesse caso, crianças, nesse caso, para jogar basquete. Então, é uma preocupação muito grande. A gente acho que não tinha noção das proporções que esse vírus... Da dimensão, né? Exato, a dimensão que seria em nível mundial. Eu conversava... Você está me ouvindo aí? Voltando aqui, depois de um problema rápido, como eu vinha falando, a Federação do Rio de Janeiro, a preocupação de voltar com os campeonatos de base, e a gente não tinha a dimensão ainda de como que esse problema seria mundial, né? Eu conversava até com a minha sogra outro dia e falava sobre isso, falava como que a gente não imaginava, a gente nunca imaginou o mundo inteiro parando por causa de um problema. Uma coisa é você ver uma situação parar um país, parar um estado, parar uma região do mundo, e outra coisa é você ver o mundo inteiro parado e pessoas morrendo no mundo inteiro. Então a responsabilidade realmente de técnicos, dirigentes, é muito grande nesse sentido. Olha, Bruno, eu percebi a dimensão logo no início, antes da gente parar. Quando eu vi aquele jogo da NBA, no meio do jogo da NBA, não me lembro os adversários, que interrompeu e cada um foi para sua casa, saíram do ginásio, o jogo estava ali no aquecimento, se não me engano. Eu falei, cara, a NBA, ela pensa em tudo. Para ela tomar uma decisão dessa, é porque o negócio é sério. Não é brincadeira não, entendeu? Aí a gente começou a ver o mundo parar. Não era Itália, Espanha, o mundo parar. Né? Então a gente percebeu ali a dimensão, não imaginaria na prática, porque a gente não tinha vivenciado ainda, né? Mas é muito claro. Por exemplo, um time-out, um tempo meu, eu vou ter que pôr máscara, porque o que eu falo, que espirra de gotículas, a prancheta, e faço isso pro jogador, a gente está 1 metro do jogador, eu vou ficar lá atrás com a prancheta de máscara falando, Sim. Fica totalmente sem clima o tempo. Uma piada pro time voltar e eu de máscara longe falando de um jeito, tem hora que você tem que dar aquele no time, né? É uma coisa interessante, eu não sei, por exemplo, se a NBA vai voltar com a comissão técnica usando máscaras, eu não sei qual é o procedimento deles. Mas você imagina um NBB voltando ainda com o uso de máscaras e tal? Na verdade, eu nem te perguntei qual é a previsão mais ou menos, de reinício da temporada do NBB. Do início da próxima temporada. Marcado dia 14 ou 12 de novembro, né? Uhum. Normalmente, a gente precisa de 2 meses, porque a Liga fez um negócio muito legal. Quando começou a ter os problemas e pós, montou várias comissões. Uhum. Pegou médicos, fisioterapeutas, treinadores, preparador físico, jogadores, junto com os dirigentes, foram trocando ideias com a liderança do Paulinho Bassu, do Sérgio. Eles foram fazendo dinâmicas de protocolos, de situações, cada um dando sua visão. Então ficou definido que a gente precisa voltar 2 meses antes do início da competição, treinamento. Uhum. Porque precisa ter 1 mês de preparação física, 1 mês de treinamento para jogar. Porque não vai ter muitas contusões. Você imagina 4 meses parado e volta a treinar e já jogar. Vai ter lesão demais. Ainda mais com equipes que vai estar mais enxuta esse ano. Não vai ter tanta rotação. Então, tem que fazer uma base boa, 2 meses. Tem equipes como o Flamengo que já vai começar a voltar a treinar porque tem provavelmente a final da Liga das Américas aí. Uhum. Tem equipes que podem jogar a Liga Sul-Americana em outubro. Tem equipes, Regional Paulista, pode começar final de setembro, meio de setembro, mesmo que sejam os mais novos. Então, tá nesse... Mas eu acredito assim, minha opinião pessoal, né? Não é nem profissional. Pessoal, acho que enquanto não tiver uma segurança... eu acho que vai ser o caminho do Réveillon e o caminho do Carnaval. Ninguém vai querer começar, não. É muito risco. Inclusive teve essa conversa recentemente sobre o Carnaval. Eu acho que foi, não sei se foi o governador da Bahia que disse que ia conversar com os governadores do Rio de Janeiro e São Paulo
sobre de repente adiar o carnaval, ao invés de fazer em fevereiro, fazer talvez em junho, e aí teve gente já Não, já chiando. está praticamente decidido. Ah, No é? Rio, a maior parte das escolas reuniram e falaram, se não tiver vacina, faz bloquinho separado, porque acho que é uma das poucas coisas que tem planejamento no Rio é o carnaval, né? Não desprezando, mas o carnaval é organizado. Acaba aqui, no domingo eles estão comemorando, na outra semana eles já estão pensando em fevereiro do outro ano. Sim, é É verdade. muita organização. É verdade. Né? Até Mas porque é uma coisa que é organizada carnaval é e coisa do executada ao longo do ano, né, Guerrinha? Você vê, quem é do Rio de Janeiro Exatamente. ou que já passou tempo no Rio sabe, quem trabalha nas escolas de samba, ou que faz parte das escolas de samba em algum nível, as pessoas Processo. é um processo de um ano inteiro para poder chegar em fevereiro, verdade. Então, não pode chegar em outubro, vai ter, já perdeu muita coisa. Sim, então, sim. esse planejamento é o que a gente tem que ter nas equipes também. Como é que vai ser? É lógico que a gente está aqui tendo reunião toda quarta-feira da nossa comissão técnica, estamos trocando ideias, pensando em elenco, pensando nas possibilidades, pensando em orçamento, o Nilo fechando orçamento. A gente está, não fica assim, mas não sabe o que vai ter finalmente. Então, por nós, não. Principalmente a resposta de saúde, né? Porque nós temos muitas responsabilidades, não pode ser assim, pensando em vidas, famílias. É um negócio sério. É verdade. Guerrinha, sempre um prazer falar com você. Se eu pudesse, eu ficaria aqui durante horas, mas parabéns mais uma vez pelo prêmio de técnico do ano no NBB. Muita gente que te conhece, quem te conhece sabe da qualidade e da tua dedicação ao basquete. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com você, eu aprendo muito e vejo como que você respira o basquete, já desde a época de jogador, mas como técnico dá para ver essa paixão que você tem pelo jogo e isso tudo. Um abraço grande para você, suas palavras aí para quem está assistindo a gente. Eu vou te contar o porquê dessa minha paixão, né? Essa minha vivência. Eu nasci em Franca. Meu pai tinha fábrica de calçados e chuteiras. Era para ser jogador de futebol, não fui. Então, em Franca, você, quando nasce, eles jogam na parede. Se você parar na parede, vai ser jogador de basquete. Se você quer ir no chão, vira sapateiro. Eu parei na parede, virei jogador de basquete. Gostei. Fui representar a cidade, né? E aquilo não é só em Franca, né? Eu acho que o basquetebol, quando entra na gente, ele não sai mais, né, Bruno? Acho que em qualquer lugar a gente vê na música essa mesma expressão, na arte, quando entra, né, na pessoa aquilo que ela ama, ela jamais consegue esquecer, né? Então ela vai vivenciando, vai vivendo, cada um contribui da forma que pode. Eu contribuí como jogador, estou tentando contribuir como treinador e com a experiência ajudando outras partes. Obrigado aí pelo espaço, eu que agradeço. Sempre um prazer, eu disse. Galera, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Facebook da TBB. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, compartilhar o vídeo com seus amigos através das suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que a gente possa ter mais e mais pessoas assistindo o nosso conteúdo. Tem muito mais vindo por aí. Não esquecendo, Léo. Desculpa, não esquecendo que eu sou treinador da ATBB. Eu sou ATBB. É isso aí, é isso aí. Te agradeço, inclusive, por lembrar nesse momento aqui. Um abraço a todo mundo e até a próxima.